And if we should have any revelation, should be presented to us, that's contrary to the written word, then we should never receive it. Because that's exactly what Satan did to Eve. E se devêssemos ter qualquer revelação, devesse ser apresentada a nós que fosse contrária à palavra escrita, então nunca devíamos recebê-la, porque foi exatamente isso que Satanás fez com Eva. She had the Word, but she was hunting for some new light. And Satan seen to it that she got it. Ela tinha a palavra, mas estava buscando uma nova luz, e Satanás providenciou para que ela a recebesse. So we never want to add anything to the Word or take anything from the Word, but just leave it the way it is. Amen. Stay right with the Word. For anything contrary is unbelief. Assim, nunca queremos acrescentar nada à palavra ou tirar qualquer coisa da palavra, mas simplesmente deixá-la do jeito que está. Fique exatamente com a palavra, pois qualquer coisa contrária é incredulidade. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se, e então vá. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a estarmos cada dia mais inteirados das coisas que estão sucedendo, que eram previstas através das Santas Escrituras. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. E vamos ao conselho do profeta. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se, e então vá. O apóstolo São Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 20, ele nos diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Outrora, prisioneiros do pecado. Outrora, prisioneiros dos espíritos, prisioneiros da prostituição, dos vícios. Mas, depois de serem livres disto, serem alcançados, por terem escapados das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nas concupiscências dos olhos, da carne, na soberba da vida, deixarem ser vencidos por espíritos errados. Então, o apóstolo nos diz: então tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E Jesus disse que quando um espírito imundo sai de um homem, então ele anda por lugares áridos e não achando outra casa, então ele volta para aquela casa de onde saiu e achando-a vazia, ele entra e traz consigo mais 7 demônios. Então aquele estado daquele homem se torna muito pior. São Pedro está dizendo a mesma coisa. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o,
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então tudo aquilo que foi condenado, foi deixado de lado, volta então a praticar as mesmas velhas obras que foram deixadas, foram condenadas, foram jogadas de lado e voltam de novo a praticar as mesmas coisas. Então estão em um estado pior do que o primeiro estado que viveram. E na mensagem eventos modernos são esclarecidos por profecia, nós citamos parte do parágrafo 60 na abertura. E vamos prosseguir no 61. E estes eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós, e um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada. E seremos pegos, selados na marca da besta, antes que o saibamos. Segurado em um título de cristão formal, praticando as antigas obras que foram condenadas. Prega contra o pecado e praticando o pecado. Mas vejamos o parágrafo 64. Eles disseram a vocês, pentecostais, 45 a 50 anos atrás, suas mães e pais, quando eles eram genuínos pentecostais, saíram de uma organização e amaldiçoaram a coisa e saíram dela. Saíram da denominação, da organização, de um homem como cabeça da organização. Deixaram aquilo para prosseguir na liderança do Espírito Santo. Os pentecostais fizeram isto. O grande era Cristo, era a palavra. O grande era justamente a palavra de Deus entre eles, porque eles abandonaram a denominação, amaldiçoaram a coisa e saíram dela. Mas então, como um cão ao seu vômito, retornaram diretamente a ela e fizeram a mesma coisa que matou aquela igreja. Da onde eles saíram. Lembra, pois, de onde você saiu. Lembra, pois, o que era. E você se tornou, então, um genuíno cristão. Mas, de repente, a organização, um sistema organizacional foi envolvendo e dominando. Então praticaram as mesmas coisas que matou aquela igreja. Vocês mataram os seus por meio da mesma coisa. Nada contra as pessoas ali, nada contra isto. São os sistemas da coisa que está fazendo isto. Mas vejamos uma coisa aqui. Isso aqui é muito profundo. Pare um pouquinho. Você tem que ter coragem para ouvir isto. Veja, quando Deus estava confirmando exatamente o que ele prometeu, eles achavam que seria de uma forma enobrecida, segundo a qual Jesus supostamente estava para vir, quero dizer, o Messias. O Messias tinha que vir diretamente ao grupo deles. Ou ele não era o Messias. Vocês compreenderam? Ou estão no sistema ou não são eleitos.
Ou estão no sistema ou são hereges. Ou estão nos sistemas ou estão perdidos. Também este espírito já estava ali no dia de Jesus. Eu repito para você compreender. Quando Deus estava confirmando exatamente o que ele prometeu, que o Messias viria, eles achavam que seria de uma forma enobrecida, segundo a qual o Messias teria que vir diretamente ao grupo deles, ou ele não seria o Messias. Vejamos se isto não tem acontecido hoje. Ou tem que estar nisto, ou então você está perdido. O profeta então diz, bem, é dessa maneira, quase hoje, se você não enxerga através dos meus óculos, você não está enxergando de modo algum. Se você deixou o nosso companheirismo, então você é um herege, é isto, é aquilo outro. Mas não é bem assim, meus irmãos. O cristão é firmado, não é num sistema, mas ele tem que estar firmado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E não existe somente aquilo lá. É o fulano, é o beltrano, é aquilo. Não. É Cristo. É a doutrina, são os apóstolos e os profetas. Você percebeu isso? Veja, e assim essa é exatamente a maneira que isto é. Essa é a verdade. Nós detestamos pensar nisso, mas é absolutamente a verdade. É isto então que a palavra nos diz. Então você firme-se pela palavra, viva pela palavra, alimente-se pela palavra, e a palavra vai te colocar bem na presença dela própria, que é Jesus Cristo. Ah, que maravilha! Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, cure a você que está com a enfermidade, com uma dor terrível e com uma dificuldade de compreender o tempo, a hora que estamos vivendo. Não existe um sistema santo e os demais estão perdidos. Existe uma palavra santa. Não existe uma igreja santa e as demais estão perdidas. Existe uma igreja santa. É aquela que é limpa e lavada pelo sangue de Jesus, batizada no nome do Senhor Jesus Cristo e crê nas profecias que estão se cumprindo hoje e tirando-nos de uma interpretação errada das Escrituras, porque a única coisa que existe, a interpretação da palavra, ela veio somente veio aos profetas. Somente a palavra, porque a palavra interpreta-se a si mesmo. Esta Bíblia gloriosa, ela não foi escrita pelo homem, mas foi escrita por Deus. Não é o livro de um homem, não é o livro de um teólogo, é o livro de Deus, o qual é um livro de profecia, escrito pelos profetas e interpretado pelos profetas. A Bíblia diz, a palavra do Senhor vem aos profetas exatamente. Quão formosamente isso foi ilustrado ou demonstrado quando Jesus veio à terra e João era o profeta daquele dia e ele estava profetizando e eles disseram, você quer dizer que Deus vai destruir nossas grandes associações aqui e todas estas coisas? E haverá um tempo quando em nossos templos não mais se adorará?
Ele disse que viria um tempo quando Deus faria um sacrifício do Cordeiro de Deus, um homem, e ele disse que ele o conhecia quando ele viesse. Então o profeta interpretou a palavra. Ele viu a palavra. Ali estava o cumprimento das profecias, quando ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, que maravilha! A Bíblia diz que ele era a palavra. Duvidaríamos disso? A Bíblia diz que ele era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui está ele, aqui está a palavra na terra. Veja perfeitamente. A palavra estava ali e vem diretamente a água ao profeta. Oh, meus irmãos, que Deus vivifique isso em cada coração, iluminando os seus corações, abrindo os vossos entendimentos para compreender e verem o cumprimento dos eventos modernos que são esclarecidos por profecia. Em nome de Jesus Cristo, amém.